Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja dentro do coração de cada um de nós. Meus queridos irmãos, vamos começar esse momento abençoado com uma oração e depois iremos para a leitura do texto sagrado. Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de continuamente podermos estar juntos, mesmo que de uma forma virtual, oferecendo um culto a Ti, onde nós oramos, lemos e aprendemos sobre a Sua palavra. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler o texto sagrado que está em Hebreus capítulo 12, os versos 1 e 2. Hebreus 12, os versos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Amém. Nós estamos aqui diante de uma das epístolas mais consagradas do Novo Testamento, uma epístola que é cheia de erudição, é cheia de ensinamentos preciosos, e aqui nós temos o autor do livro de Hebreus escrevendo para os cristãos judeus que estavam sendo perseguidos. E quando a gente chega aqui no capítulo 12, especialmente no versículo 2, ele apresenta o maior modelo que os cristãos judeus daquela época podiam ter e que todos os cristãos de todas as épocas podem ter, que é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Por isso que ele diz aos cristãos judeus daquela época: fixando os olhos em Jesus. Ou seja, Jesus é o principal modelo que nós temos. Todos os outros personagens na Bíblia apontam para ele. Paulo, Apolo, Tiago, Pedro e todos os demais apontam para Cristo. Mas é em Cristo que vocês precisam fixar os olhos. Essa linguagem bíblica de colocar os olhos significa colocar a sua atenção. Quando estamos lendo um livro, nós estamos voltados para aquele livro. A nossa atenção está toda voltada para aquela leitura. Quando estamos assistindo um filme ou um episódio de um seriado, a nossa atenção está voltada para aquele filme ou o seriado. E é isso que o autor do livro de Hebreus está dizendo aqui, ó. Coloquem a sua atenção em Cristo. Não tirem a sua esperança de Cristo. Não tirem a vossa fé de Cristo. Estejam olhando para Ele atentamente. Então, dentro desse versículo 2, de forma especial, e especificamente dentro dessas palavras, fixando os olhos em Jesus, eu quero fazer 3 observações e a palavra que eu quero compartilhar convosco está baseada nessas 3 observações. A primeira observação: olhe para si mesmo e ficará deprimido. Se o homem voltar a sua atenção apenas para si, ele ficará cada vez mais triste. Cada vez mais ele irá para o buraco e para o fundo do buraco, para o fundo do poço. Se eu, como ser humano,
feito por Deus, se eu voltar a minha atenção para mim mesmo, se eu olhar apenas para as minhas falhas ou achar que eu sou alguma coisa, cada vez mais eu entrarei numa depressão profunda. E nós sabemos que a depressão é a doença do século. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que a depressão ela é a doença de vários séculos, né? Então não tem como nós dizermos que a depressão é a doença apenas do século 21. É porque no século 21 deram uma atenção especial para essa doença, mas é uma doença que já existia desde os primórdios. Então, a primeira observação que eu quero fazer: tire os olhos de si mesmo. Não fique voltado apenas para a sua vida. Não ache que você é o centro do universo. Não viva em torno de si mesmo. E isso aqui também vale para a questão dos outros homens. Porque os homens são falhos, assim como eu sou e você também. Então, da mesma forma que eu não devo olhar para mim mesmo, para eu não ficar deprimido, se eu olhar para os outros homens, eu também ficarei deprimido, porque da mesma forma que eu sou falho, eles também são. Então, quando nós observamos a nossa vida, entendemos o quão fracos e imperfeitos somos. Quando olhamos para os outros, entendemos o quão fracos e imperfeitos eles são. Agora, nós temos que olhar para aquilo que a Bíblia manda nós olharmos. E aqui eu faço a segunda observação. Olhe para as circunstâncias e ficará angustiado. Dê atenção para o coronavírus. Dê atenção para assalto. Dê atenção para as notícias que a mídia espalha todos os dias. Coloque a sua atenção nas notícias da internet. Coloque a sua atenção nas notícias que a sua família espalha e você verá a angústia que você sentirá dentro de si. Se você colocar a sua atenção somente nas coisas que estão à sua volta e que são coisas contrárias, então você ficará completamente angustiado. Você ficará cada vez mais triste. Você ficará cada vez se sentindo mais vazio. Então, nós não devemos olhar para as coisas ruins, não devemos dar atenção para a mídia, não devemos olhar para essas questões como se elas fossem o fim de tudo. O mundo já vivenciou coisas piores do que nós estamos vivenciando agora. E a notícia é que nós vencemos. Nós passamos por isso e da mesma forma nós iremos passar agora. Isso não é o fim, mas irmão, já morreram mais de 500 mil pessoas no Brasil, é verdade, mas no Brasil nós temos mais de 200 milhões de pessoas e aquelas que não morreram. Então nós temos que lamentar pelas pessoas que morreram, temos que acreditar na soberania de Deus, mas temos que olhar para aquilo que Deus fez, para as pessoas que estão vivas. Eu estou vivo, eu estou podendo compartilhar a palavra com você nesse momento. Você está vivo e está podendo ouvir essa palavra nesse momento. Então, vamos olhar para as circunstâncias de uma forma correta e não dessa maneira como as pessoas querem que nós olhemos. E a terceira e última observação que eu faço dentro desse texto é exatamente o que o autor está ensinando para os cristãos judeus, olhando para Jesus. Então, olhe para o Senhor e você será abençoado. Então, se você olhar para si mesmo, ficará deprimido. Se você olhar para as circunstâncias, ficará angustiado. Mas se você olhar para o Senhor, você será abençoado. Quando nós voltamos a nossa atenção para Cristo, então nós somos felizes, nós somos bem-aventurados. E quando nós olhamos para Cristo, é quando nós olhamos para a sua vida, para as suas obras,
é quando nós olhamos para os seus ensinamentos, é quando nós olhamos para a sua cruz, para a sua ressurreição, para a sua ascensão. E é exatamente aquilo que o autor está dizendo aqui, ó. Ele está sentado à direita do trono de Deus. Então, quando nós olhamos para o céu e contemplamos Jesus pela fé, e ele disse para Tomé: bem-aventurados são aqueles que não me viram e creram. Cristo estava falando sobre nós que demonstraríamos fé nele sem mesmo a gente ter o visto pessoalmente, fisicamente, mas nós acreditamos e sabemos que ele é o Filho do Deus Todo-Poderoso e a nossa vida está nas suas mãos. Então essas eram as 3 observações que eu queria fazer dentro de Hebreus, capítulo 12, nos versículos 1º e 2º, especialmente no versículo 2. Amém? Deus vos abençoe, meus irmãos. Até a próxima.